Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, a Monique. Né? Tudo bom, Monique? Prazer estar aqui com você, João. Tudo ótimo. O prazer é todo nosso. Então, pra gente começar com o pé direito, conta um pouco sobre você, sobre sua carreira, uma descrição sobre você. Boa. Bom, comecei a minha carreira trabalhando com televisão. Trabalhei na MTV numa época que a MTV bombava, João. Então foi muito legal, porque eu peguei ali, Tata Werneck, Marcos Mion, Marcelo Adnet, enfim, uma turma que hoje a gente vê fazendo programas ao vivo, super divertidos, e era muito dinâmico. E eu trabalhava em produção, né? E aí depois disso eu fui para Madrid, eu ainda estava na faculdade, né? Então fui para Madrid concluir meu último ano de cinema. Foi muito legal, estudei cinema lá, voltei para o Brasil, fiz alguns longa-metragens, então trabalhei também com produção de longas de 1.000 pessoas, enfim, um que foi a promessa do Brasil pro Oscar, que é O Pequeno Segredo, outros que um é um filme de terror, que pouca gente viu, que eu brinco que é um terror mesmo, que é muito engraçado. E aí depois passei a trabalhar com publicidade, que foi o que eu trabalhei a maior parte da minha carreira, e foi muito bacana porque nessa transição de ter trabalhado com televisão, que é esse dinamismo, storytelling, né, que é cinema, contação de histórias, depois eu aprendi a envelopar tudo isso em um produto e vender em publicidade, né? E aí eu trabalhei na Demi9 Rio, na Wieden Kennedy, agência global da Nike, e na agência África, com Nizam, com Gordilho, uma turma muito boa. Enfim, e fiquei trabalhando lá com projetos especiais, inovação, tecnologia, muita coisa legal. Trabalhando na África, eu ganhei 48 leões em Cannes, então foi um momento super bacana ali de muitos prêmios, né? Cresci super rápido ali no mercado de propaganda. E eu saí da agência África para empreender, no momento que a gente pode falar que eu estava no auge ali da minha carreira, então foi uma decisão super importante para mim de virada. E eu resolvi empreender na pandemia mesmo para abrir a Mimo, que é uma solução de live commerce, justamente porque eu vi uma oportunidade com as portas do varejo ali fechadas em trazer isso para o mercado. Então a Mimo é a primeira solução de live commerce da América Latina e a gente hoje é o pioneiro e o maior player de live commerce da América Latina, hoje com mais de 300 marcas e uma história aí que está só começando. Que legal. Conta pra gente como que funciona isso de live, uma live junto com a venda. Como que funciona? Boa. Então eu gosto, enfim, tem várias maneiras que as pessoas fazem comparações hoje, tá? Uma delas é falar do Shoptime, dos primórdios ali da TV, mostrando uma joia, mostrando um produto, e aí você podia ligar e comprar ao mesmo tempo. Eu diria que é isso on steroids, porque é muito mais legal. Então, assim, pensa que a gente tá literalmente no digital, né? Então eu tô ali dentro do aplicativo do iFood, podendo ver uma receita e fazer pergunta e comprar ao mesmo tempo. Eu tô dentro do app da Casas Bahia, entendendo como funciona o PlayStation, esse PlayStation novo, tirando uma dúvida e comprando ao mesmo tempo. Então, para o consumidor, poder comprar como se estivesse dentro da loja, fazendo pergunta, entendendo melhor sobre esse produto, mais o conforto da casa dele. E para a marca é uma venda em escala. Então, para a marca, imagina quantas pessoas uma marca atende em uma loja durante uma hora, né? Então, a gente consegue ter ali 100 mil, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, no caso de Boca Rosa, que estão entrando no site ali da Bianca, interagindo, comprando ao mesmo tempo. Que legal. Então, você consegue ter uma demanda muito maior Perfeito. No digital, né? Eu gosto de falar que a escala do digital, mas com o pessoal, com o humano do físico, sabe? Então, a gente consegue juntar o que tem de melhor nesses dois mundos. Uhum. E vocês têm também uma parte na China, certo? Não, a gente não tem. Então, basicamente foi assim, a Live Commerce surgiu na China, tá? Em 2016. Hoje na China, é legal trazer assim alguns números, João, porque é muito grande, tá? 30% de tudo que é transacionado digitalmente lá é Live Commerce. Então pensa que assim, você vai entrar num super app na China, você não compra quase nada sem ser por live. As pessoas querem comprar por live. É um carro, ela quer ver primeiro ele numa live. É um apartamento, ela quer ver o decorado numa live, sabe? É uma roupa, eu vou entrar ali na loja da Adidas por live e falar, prova isso aqui pra mim, então tá na hora de decidir conversando com alguém. Como se fosse um personal shopper. Então, na China isso é muito grande. A gente fez aqui no Brasil, o que é realmente essa tecnologia da China, né, que a ideia não é minha, surgiu na China, mas a gente fez uma tecnologia própria aqui no Brasil. Então vocês pegaram e trouxeram essa ideia pro Brasil em específico. Perfeito. Que legal. Então, queria voltar lá atrás, tá, no seu passado. E quando você era criança, você imaginava ser o que você é hoje ou alguma coisa mudou? Boa. Legal essa pergunta. Quando eu era criança, e aí tem fases diferentes aí nessa construção,
Mas eu sempre soube que eu ia ser dona de alguma coisa, tá? Então isso eu sempre quis ser, eu sempre quis ter minha empresa. E eu sempre soube que ia ser uma coisa grandiosa, tá? É engraçado até, porque eu acho que assim, desde a época de escola, assim, putz, eu ia fazer uma redação e eu nem era uma super aluna top, assim, mas eu sempre tentava fazer alguma coisa diferente, eu ia, colocava uma capa na minha redação, aí eu entregava pra minha professora, que era a professora mais chata da escola, todo mundo ficava em silêncio quando eu entrava na sala dela, ela falava assim, Monique, qualquer coisa que você for fazer na sua vida vai dar certo. E é engraçado isso, porque no fim é uma coisa, João, que eu ouvi de algumas pessoas ao longo, assim, do meu crescimento. Então tinha alguma característica minha ali de querer fazer alguma coisa diferente que eu acho que assim, eu não tinha noção que eu ia ter uma startup de tecnologia, eu nem conhecia a tecnologia, mas eu acho que eu sempre soube que eu ia ser dona de uma empresa e impactar muitas pessoas. Isso veio da sua natureza? Então, você sempre foi desse jeito? Ou teve alguma coisa na sua infância que fez você ser assim? Eu acho que teve muita coisa que fez eu ser assim. Eu acho que principalmente meus pais. A minha mãe é uma empreendedora. Minha mãe, ela com 20 anos tinha uma fábrica de biquíni, com 40 costureiras. Então, eu tive na minha casa um ecossistema já empreendedor. E sempre tive vontade de construir e fazer coisas minhas. E dentro dessa jornada, eu acho que também tiveram muitas decisões importantes dos meus pais para eu ser como eu sou hoje, né? Que dou esse valor pro trabalho e quero fazer acontecer. Então, acho que eu lembro, adolescente, eu queria comprar uma calça da Diesel e minha mãe que podia me dar uma calça Diesel, eu tinha uma situação legal, falou, cara, não, vai trabalhar, uma calça dessa você tem que trabalhar. Então, acho que tem essas construções na nossa vida, né? E eu sou mãe hoje de 2 filhos, que eu penso, tem muitos nãos que são importantes, né? Pra gente construir. Porque quando tudo é muito fácil, não tem tanta graça, né? Então, eu acho que meus pais sempre souberam trazer esse filtro, assim, sabe? De, putz, a gente não pode pegar muito leve aqui, aonde que a gente tem que ser um pouco mais firme, pra gente realmente ter uma pessoa que dá valor pro trabalho, né? Que dá valor pra um crescimento, uma construção ali de algo dela. E teve algum não na sua carreira que mais te marcou? Pô, tem vários, João. Tem vários. Eu acho que realmente são os nãos que constroem a gente, assim. Vamos lá. Então, quando eu queria entrar na MTV, eu fui lá, e isso bem no comecinho, todo mundo colocava um currículo em papel, e entrar na MTV era, tipo, estudar cinema, estudar medicina na USP, sabe? Era impossível naquela época. Meu sonho era ser estagiária da MTV. E aí, todo mundo ia lá, colocava o papelzinho, colocava o currículo, coloquei o meu, e nada acontecia. Pra mim, aquilo já era um não, tá? E aí eu falei, cara, preciso fazer uma coisa diferente. E aí eu tava na FAP nessa época, fiz um curta-metragem, que eu tinha um assignment da própria faculdade, aí eu peguei esse assignment e falei, cara, eu vou fazer um curta da MTV. Em vez de colocar um papel, eu vou colocar um filme da MTV institucional. Foi super legal, porque o filme ainda foi incrível, eu ganhei um prêmio na FAP e coloquei, então o cara tava lá escolhendo, e aí foi lá e viu, putz, interessante, deixa eu ver o que é isso aqui. E meu currículo era esse filme. Então acho que sempre foram esses nãos que me ensinaram a quais são os outros caminhos, porque eu acho que muito mais do que receber os nãos, é como a gente percebe esse não, né? Você pode ficar focado no problema, né? Tem 2 opções, você foca no problema ou você pensa em potenciais caminhos e soluções. E eu sempre fui essa pessoa dos potenciais caminhos e soluções, sabe? Então, MTV foi isso, acho que publicidade também, cara, publicidade, assim, eu trabalhei com as maiores marcas do Brasil, então Natura, Itaú, Vivo, e eu era a pessoa que resolvia também problemas grandes, então assim, grandes clientes dessas contas me ligavam, cara, um grande problema, um contrato milionário de um influenciador quebrado e tudo mais. Então acho que eu sempre tive essa característica de saber olhar para esses nãos de uma maneira muito rápida, dinâmica, de não sofrer e vamos resolver, sabe? Sim. E tem alguma coisa em comum que você vê em todas essas empresas que você fez a publicidade, então a Natura, assim? De todas que eu trabalhei, eu acho que tem uma linha assim em comum que é o que eu curto muito, que é construção de história, comunicação, marketing, né, em todas elas. Ao mesmo tempo, eu acho que são muito complementares, né, porque, poxa, na MTV eu fazia programa ao vivo diário. E eu acho que isso foi uma grande escola pra mim, porque imagina, a gente tava lá no meio de um programa, falta a pessoa que a gente ia entrevistar no ao vivo. E não é que assim você consegue, corta, tal, a pessoa não entrou, às vezes entrava, não entrava na cena, enfim. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Então, tinha esse dinamismo, depois eu juntei e somei, acho que muito isso de, pensar em plano BCD, ter um raciocínio rápido
na construção do cinema, porque eu trabalhei com produção, já vai ser muito legal de trazer, né? Porque você já nasceu na era com Google, né? Com internet. E eu acho muito legal ver, assim, essa diferença do que era uma produção sem Google. E agora com AI, então, é outra história. Por quê? Na minha época, a gente ia bater na porta da casa da pessoa para fazer uma pauta para um programa de TV. Olha que loucura isso hoje, você pensar, tipo, um estranho bater na sua porta para te oferecer uma pauta na TV, sabe? E era isso, a gente ia atrás, era meio essa coisa meio hustler mesmo, sabe? Então, assim, e aí, quando eu penso, assim, nessa construção do dinamismo da TV, com essa coisa da produção de construir, depois ter feito cinema e publicidade, acho que tudo se casou muito bem, mas principalmente combinou muito bem com o que eu faço hoje na Mimo, sabe? Porque eu acho que hoje eu tenho skills muito bons pra tocar o que eu preciso tocar, que no fim é conteúdo, que live commerce é conteúdo, é ao vivo, eu preciso vender, eu preciso entender de comportamento do consumidor, então eu acabei juntando tudo isso numa coisa só. E falando da sua opinião sobre AI, você acha que AI desvalorizou muito esse processo de produção, de cinema, ou você acha que só adicionou valor, e também se adicionou valor para sua empresa hoje em dia, para Mimo, né? Cara, eu sou super entusiasta, tá, de AI. Eu acho que, enfim, tecnologia de maneira geral muda o nosso mundo e vai continuar mudando. Então, para mim foi muito legal quando eu mudei de trabalhar publicidade para trabalhar com tecnologia, porque eu percebi, cara, que se abriu um portal. Quando eu conheci tecnologia, eu que sou uma doer, que, putz, gosto de conectar essa e essa pessoa e fazer acontecer, falei, cara, dá pra resolver todos os problemas do mundo, né, com tecnologia. Você pluga as pessoas certas, pega as ODS da ONU, pega as metas ali da ONU, coloca uma turminha pensando em cada uma com tech, cara, você consegue. É muito louco, né, o que a tecnologia faz. A gente hoje emprega muita gente com iFood, com Uber, com tecnologia. Ao mesmo tempo, infelizmente, o AI sim vai desempregar muitas pessoas, né? Então acho que a gente está vivendo justamente esse momento que o Harari fala muito, né? Aquele historiador. Que é, cara, a gente vai ter um gap realmente desses desempregos e tudo mais. Só que eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais, quando a gente tem essas mudanças, abraçar. Acho que, claro, a gente pode ter a nossa leitura, né, de onde utilizar o AI, né, de ética, mas não é que o AI está chegando, já está aqui, né, já está aqui há um tempo. Então, o que eu posso fazer para me empoderar, para, cara, realmente já estar ali surfando essa onda quando eu for aplicar para o emprego, ou agora nos trabalhos. A gente viu agora a Accenture fazendo uma demissão em massa de pessoas que não utilizavam AI no dia a dia. Então, eu acho que, cara, a gente tem que minimamente já, sim, utilizar no dia a dia, mas também já estudar o que mais a gente pode fazer de aplicações. Eu sou super entusiasta, eu uso 24/7, eu brinco que eu e o AI, meu chat, a gente se tornou uma dupla, cara, fenomenal. A gente tá voando, assim, eu sou muito mais rápido, eu já era rápido, eu sou muito mais rápido, eu tô amando. E você é muito criativa, né? Sou. Tem muito essa pegada de criatividade em todos os trabalhos, em toda a sua carreira. Você tem alguma coisa que te ajuda a ser mais criativa? Que ótima pergunta. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que beber de fontes diferentes, né? Então, uma das coisas é eu trocar e me conectar com pessoas que realmente me inspiram. A gente estava falando agora há pouco do Ricardinho Dias, que é uma das pessoas, Nizam Guanães, enfim, a Camila Salek. Eu tenho algumas pessoas que estão nesse meu dia a dia, Andréa Bisker, que eu tenho a honra de ter como investidores, mas que também estão nesse dia a dia de troca comigo. E eu também faço uma coisa muito legal, João. Eu vou atrás de pessoas que me inspiram, que não necessariamente eu conheço. Aí, óbvio, eu peço pra alguém me conectar, né? Sempre todo mundo, alguém conhece alguém. E peço pra tomar um café, cara. Eu acho que é muito legal isso de realmente trocar e se inspirar. O que você tá fazendo aqui hoje, né? Pô, como é que eu trago um conteúdo que vai inspirar? E isso me ajuda também nessa parte de criação, do que eu vou fazer agora. Eu, sim, sou muito criativa e eu sou muito dinâmica, tá? Então, toda segunda-feira é o dia que eu quero trazer algo novo pro time, que eu acho que tá tudo muito parado, que eu quero dar uma chacoalhada na empresa. Mas eu acho que essas trocas, referências, livros, podcasts, vão me alimentando. Outro ponto importante também é o ócio. Eu também acho que eu tenho uma vida bem agitada, e eu acho que quanto mais agitada é a vida de uma pessoa, ela precisa ter, cara, break sem nada, sabe? Pisar na areia, conseguir sentir areia, ficar com a família, pra conseguir, né, ter esse reboot ali, né? Sim. E você é mãe, né? Sou mãe. 2 filhos ou 2 Sim. filhas? Um menino e uma menina. Uma menina e uma menina, um casal. Que nem a minha família. Eu e minha irmã. E como que você faz pra educar seus filhos
pra serem empreendedores que nem os seus pais fizeram com você? Boa. Eu adoraria que meus filhos fossem empreendedores, mas eu não sei se eles vão ser, tá? Então, acho que eu vou dar essa liberdade para eles de escolherem alguns caminhos. Eu acho difícil eles não serem empreendedores, porque eu realmente trago muito isso de construir, de montar, de fazer algo, sabe, nosso. E eu acho que, eu não sei, João, eu tento fazer algumas coisas diferentes, sabe? O quarto da minha filha, o primeiro quarto da minha filha seria aquela coisa meio óbvia, né? Bonequinha, nananana. Eu quis fazer do espaço, sabe? Eu tento trazer coisas, tipo, pra ela da NASA, de tecnologia, pra ela ver. Óbvio que, assim, caso ela não tenha afinidade, tá tudo bem. E a mesma coisa com meu filho, assim, eu acho que eu tento trazer estímulos diferentes, até dos estímulos que eu tinha, sabe? Que hoje são muito mais acessíveis. Então, uma aulinha de programação, uma aulinha de robótica, né? Pô, vou juntar esse com esse, o que resulta? Então, acho que a gente tenta trazer esse tipo de conteúdo para eles. A gente traz muito livro para eles. A gente assina Leiturinha, que eu acho um clube do livro super legal. Eles curtem livro, tá? Então, a gente faz um momento do livro, porque eu acho que hoje, no mundo que a gente tem, que é muita tela, sabe? É o grande desafio. Eu acho que aos poucos. Eu não tenho, assim, uma agenda... E nem acho que precisa ter, sabe? Eu acho que no fim essas conversas vão acontecendo de uma maneira fluida. Claro que tento dar todos os estímulos possíveis para eles de esporte e tudo mais, e a gente vai desenhando. Imagino que você seja muito ocupada no seu dia a dia. Sim. Empresa grande, tem muita coisa para fazer o dia inteiro. E você sente falta de ficar muito mais tempo em casa com seus filhos? Boa. Como que essa falta, sabe, impacta você no seu dia a dia, na semana, no trabalho? Boa. Eu sou bem virginiana, a minha agenda é separada por cor. E essas cores são cores não só do meu trabalho, tipo, cliente é verde, fundo de investimento é verde escuro. Eu tenho todas as cores para eu metrificar o tempo que eu passo em cada coisa, assim. Então, por exemplo, eu preciso vender mais, eu preciso colocar mais verde na minha agenda, sabe? Sim. E eu vou metrificando. E eles também estão na minha agenda. E eles estão na minha agenda, eu chamo eles de muzinhos, muzinho e muzinha. Então, tem um tempo ali de muzinhos. E assim, eu acho que hoje eu não tenho uma vontade de passar mais tempo no tempo ali do, sei lá, que eu já passo, porque eu tô tentando uma formulinha que tá funcionando pra mim e tá funcionando pra eles, porque eles também têm um dia a dia agitado, né? Acho que criança hoje vai estar lá na escolinha, aí tem o futebol, aí tem não sei o quê. Então, o tempo que eles estão em casa, eu também tô. Acho que isso é importante. E eu tento ter... hoje em dia, são 2 eventos por semana, não mais do que isso. Não é sempre que acontece, essa semana não aconteceu isso, mas o que vai acontecer na próxima, eu vou colocar menos evento. Então, eu sempre vou tentando equilibrar isso, e quando eu tô com eles, eu tô com eles. Então, aí a gente fica sem celular, a gente brinca, a gente joga. Claro que a gente vê um filminho, não tem nada assim, não, a gente é contra a TV na minha casa. Não. Eu acho que, inclusive, isso é legal de trazer de uma maneira mais equilibrada, até porque eu lembro quando eu morei em Madrid, eu nunca vou esquecer que eu tinha um colega de classe que ele ficava o dia inteiro na TV porque a mãe proibia de ver TV, sabe? Eu achava aquilo cúmulo. Então, assim, eu tento fazer de uma maneira leve com eles toda essa construção das telas. Enfim, quando a gente tá junto, a gente brinca, a gente fica junto, enfim, eu amo, obviamente, estar com eles, mas eu também não me vejo, João, como uma mulher que, seria 100% feliz cuidando dos filhos o tempo todo, e não é nenhuma crítica, é muito uma coisa do que eu gosto de fazer. Cara, eu amo o que eu tô fazendo na Mimo, eu amo a construção que a gente tá fazendo, sabe? Então, eu também acho que é importante ter isso, assim, ter essas coisas que alimentam a gente, tornam a gente uma pessoa feliz, porque uma mãe feliz é uma mãe melhor, né? Então, acho que tem que ter esse peso também. E qual que é a importância de ter paixão pelo que você faz pra você? Cara, eu acho que é fundamental, é justamente isso. E tem até aquela frase, né? Nem sei quem escreveu, do it with passion or not at all, né? Cara, faça com paixão ou não faça. Eu sou totalmente essa pessoa. E eu acho que esse é um dos motivos que eu transacionei, sabe, de carreira bastante, sabe, João? Fui da MTV pra cinema, depois pra cinema pra publicidade pra Mimo. Porque sempre teve um momento que, por mais que, obviamente, na MTV, eu saí da MTV, eu era estagiária pra assistente de produção, né? Então, não era a pessoa que mandava na MTV, mas eu decidi sair da MTV, eu saí chorando da MTV. Por quê? Porque quando eu tava lá, eu saía, filmava as pessoas, voltava, editava, colocava no ar. Eu entendi que depois de 2 anos eu tinha dado um check. E tinha 5 pessoas em cima de mim. Eu falei, cara, eu não vou crescer aqui tão rápido.
já entendi o que eu precisava entender. Não é que eu entendia mais, né, do que todo mundo, mas eu já entendi o que eu precisava ali, eu não tava crescendo mais intelectualmente, sabe? Eu acho muito legal isso, porque eu tive essa epifania, cara, super nova, sabe? De entender que, cara, se eu ficasse ali, eu ia ficar estagnada. E aí eu saí chorando da MTV, fui pra Madrid e outra construção. Trabalhei com cinema também por um tempo, até entender que eu falei, cara, legal. Putz, fiz cinema no Brasil, a gente tem que fazer um processo de inscrição na Ancine, captar recursos. É maçante, sabe? É burocrático. Mas ia também, filmava no set e tudo mais, mas eu vi que também chegou num momento que eu não tava crescendo mais intelectualmente. Check. Aí fui pra outra parte, que foi publicidade, que essa demorou mais, porque essa realmente é bem dinâmica, bem a minha cara. Fui picada pelo bichinho ali, mas chegou mesmo com todos esses leões, esses prêmios, chegou num momento que eu também falei, cara, quero fazer outra coisa. Eu acho que isso é super importante na construção, né? Essa paixão. Se eu acordo de uma maneira assim, meio, sabe? Tipo, ai, que saco, não, eu já falo, cara... E eu sei que tem dias bons e tem dias ruins. Não tô falando todo dia tem que ser maravilhoso. Mas eu acho que é muito importante a gente realmente estar alinhado com o que a gente tá construindo, tá curtindo aquilo pra gente conseguir fazer acontecer. Então, cara, a paixão é fundamental. Faz total sentido. Então agora eu quero voltar um pouco a falar um pouco da Mimo, tá? Legal. E eu queria saber como que você traz o seu público pra alguma coisa muito mais diferente. Porque eu acho que a gente vive num mundo que as pessoas estão muito acostumadas a viver num padrão. Então tudo é sempre muito igual. Então se você vai passar por outras empresas que fazem a mesma coisa que você faz, que é vender esses produtos, é sempre tudo igual. Tem lá a página, você pesquisa o que você quer e só aparece a foto do produto e o preço. Perfeito. Entendeu? E você foge um pouco do padrão. Total. O que é a definição de empreendedor? Entendeu? Você foge um pouco do padrão para você inovar. Perfeito. Como que você atrai o público? Então tira todo mundo do padrão, do normal, Perfeito. para coisa extraordinária. João, esse é o meu grande desafio. Todo mundo tem medo do novo, né? Acho que é o contrário de como eu sou, que eu amo o novo, eu abraço mudança, eu sou essa pessoa. Todo mundo tem medo, cara. E assim, todo mundo tem medo de uma coisa nova, porque pode testar e pode não dar certo. E quando eu tô lidando com grandes marcas, como são os nossos clientes, Natura, Boticário, iFood, Casas Bahia, Hypera Pharma, enfim, são corporações muito grandes, as pessoas têm metas. Então ainda rola aquela coisa, putz, o que é isso aqui que não é minha prioridade, que não estava no meu orçamento do ano, que eu vou testar e que pode dar errado. Então, cara, esse é o meu grande desafio. Como que eu endereço esse desafio, né? Porque, de novo, eu não sou a pessoa que foca no problema, eu foco em solução. Então, eu endereço de várias maneiras. Há 5 anos que eu brinco que a gente corta mato nesse mercado, né? Porque eu comecei fazendo isso. Eu faço muita palestra, contando como são as lives, contando o que uma live pode trazer para uma marca, porque uma live traz até 30 vezes mais venda, tá, para uma marca. E a gente tem casos muito legais, enfim, todos estão aí na imprensa, mas a gente tem um caso de um beach park em Olímpia, um hotel, que na primeira live vendeu R$1 milhão, com ticket médio de R$200. Caraca. Isso é a primeira live, entendeu? Não é que eu tô falando pra marca, marca, eu vou te dar um negócio que daqui a 5 meses você vai começar a vender muito mais do que você vende, 10, 30 vezes mais. Cara, eu vou te dar um negócio que, assim, se você quiser plugar em 15 dias, uma semana, você vai vender muito mais. Então, realmente, a gente sabe que a gente consegue trazer isso, né? Uma vez que a gente sabe que a gente consegue trazer isso, claro que eu também sou muito mais efusiva na maneira que a gente vende. Então, a cada case que a gente foi tendo, a gente foi divulgando esses cases, a Boca Rosa vendeu R$5 milhões. Ah, Monique, mas se você é uma marca de influenciadora para vender muito? Não. A gente tem, enfim, diversas marcas. Hoje tem mais de 300 marcas. Então, eu acho que é um pouco ir construindo também com as coisas que você vai conquistando, sabe? Hoje, inclusive, meu pitch de venda mudou totalmente com o TikTok Shop. Porque o TikTok Shop chegou e ele me fez uma grande ajuda. Porque hoje todo mundo conhece o TikTok Shop. E o que eu faço é basicamente um TikTok Shop, mesma coisa, só que é no site da marca. No canal dela e tal. E a gente também pode fazer, a gente também faz uma live, eu poderia fazer uma live aqui com você agora pra gente vender esses produtos, e essa mesma live vai estar no teu site conectada com o teu e-commerce, mas ela também pode estar em multi-stream, que a gente chama em paralelo, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, então hoje a gente também já tá nesse lugar, mas assim, você pegou no ponto que é o ponto. As pessoas não gostam de mudança, e aí eu também tenho uma outra estratégia, tenho várias, né, mas estou te contando aqui as principais. Eu tenho que achar a pessoa certa dentro da empresa, cara. Então, assim, pode ser a empresa que mais inova, uma empresa de tecnologia, mas eu tenho que encontrar dentro das áreas, claro, que contratam a gente ali normalmente, que é marketing, e-commerce, enfim, inovação, digital, a pessoa que curte testar,
A pessoa que traz esse chapéu pra dentro da empresa, sabe? Quem é a pessoa que gosta de disrupção? Quem é a pessoa que gosta de testar? Essa pessoa normalmente ama a gente, entendeu? Então eu tenho que ir também entendendo ali, de repente é uma pessoa do marketing, de repente do e-com, eu tenho que ir entendendo quem que é essa pessoa dentro das empresas. E essas pessoas geralmente são criativas. São super criativas, são as trocas mais legais. Vou te falar, nessa jornada, eu já conhecia gente bacana, de outros mundos, assim. Quando eu entrei em tech, e com isso que a gente tá fazendo agora, cara, eu tenho muito cliente que eu admiro, assim, é muito legal ver, porque empreender é difícil, né, e tem riscos e tudo mais. Mas eu também acho muito difícil intraempreender, né, que é a pessoa que tá dentro de uma grande corporação, mas, cara, é aquele herói que quer fazer, aquela heroína que, cara, putz, eu quero levar essa empresa para um outro patamar, e mesmo todo mundo que fale, não, eu vou testar esse negócio aqui, sabe? Sim, com certeza. E vocês usam inteligência artificial na empresa de vocês? A gente usa. Então, hoje o que a gente tem, a gente já tinha nessa construção até antes de inteligência artificial ficar na moda, a gente, falando um pouco mais técnico aqui, tá? Numa experiência de live e-commerce, quando as pessoas entram na live, a gente está capturando dados dessa experiência. Não são dados sensíveis, né, que a gente fala, então não sei que exatamente é o João que está entrando, mas são dados de comportamento. E tudo isso a gente captura para quê? Para a gente conseguir trazer mais inteligência para as marcas. E a gente cruza todos esses dados e traz inteligência artificial também para dizer para uma marca de beleza, como eu já fiz muita live de beleza, qual é a live winner, a live vencedora de beleza. Então, olha, você tem que fazer assim, quantas perguntas por pessoa indica intenção de compra. O chat de uma live, João, cara, é uma pesquisa ao vivo. Então, pensa que você tá lá, todo mundo tá perguntando, pô, qual é a pergunta que o cliente quer saber antes de comprar meu produto? O que ele perguntou, gostou e comprou? O que ele perguntou e não gostou? Ou o que todo mundo perguntou nessa live? Cara, eu preciso comunicar isso melhor, ninguém entendeu isso aqui do meu produto, sabe? Então a gente consegue também trabalhar com AI com isso. E como que a galera na live consegue tomar conta de responder várias pessoas ao mesmo tempo? Boa. Porque eu imagino que seja muito comentário ao Muita mesmo gente. tempo. Depende, em Big Live não consegue dar conta, tá? E em Big Live a gente também já tá colocando essa inteligência artificial no chat para fazer essa automação de respostas, tá? Porque Big Live, pensa, 1 milhão de pessoas numa live. O chat, você nem consegue nem ver. Ele fica super dinâmico. Então, o que a gente está realmente colocando agora é um bot que vai responder as perguntas padrão, ali já com perguntas e respostas mais feitas. Mas em lives como agora, a gente vai ter na Black várias grandes, realmente não tem como responder todo mundo. Aí a gente às vezes pincela algumas perguntas específicas, coloca essas perguntas específicas, inclusive, no conteúdo. Então, todo mundo está perguntando isso. Vamos falar sobre isso na live? Então, a gente começa a trazer... A nossa experiência de live ela é muito analítica, ela é muito baseada em dados. Então, eu tô aqui falando desse café, mas todo mundo tá clicando nesse copo maior, eu sei disso ao vivo. Sim. Eu sei que 1000 pessoas querem saber disso aqui. Cara, eu não vou ficar falando do café. Sim. Vou falar do copo maior. Então, a gente consegue trazer essa informação ao vivo. Que legal. E quem que é a principal audiência de vocês? Todas, João, porque hoje eu vendo agronegócio com Bayer, com Sumitomo, cara, numa venda B2B para representante de venda espalhado pelo Brasil, vendo apartamento, vendo beleza muito, né? Então, para todas as marcas principais de beleza aqui do país, a gente vende moda. Então, assim, hoje, como a gente é uma tecnologia que pluga no site das marcas, a audiência é a audiência da marca, entendeu? Mas uma coisa legal de contar sobre a audiência, quem compra numa live é quem já comprava no e-commerce. Então, a gente também, por isso que a gente especializou em marcas, não são maiores, mas marcas que já estão mais digitalizadas. Porque a gente pega dessa audiência que está digitalizada, filtra e consegue fazer um belo strike ali na venda. Que legal, que legal. Então, vamos para a pergunta final. Bora. Tá bom? Queria saber uma dica que você pensa ou que você admira muito, um valor seu, que você diria para um jovem que quer ser você amanhã. Boa, que legal. Eu acho que na minha vida eu sempre fui muito pautada em 2 coisas. Não tem nada muito chique nessas 2 coisas, são bem coisas de vida real. Uma é o que eu falei no começo, que, cara, todo mundo já nasce com um não. Então, cara, o não a gente já tem, vamos atrás do sim, e a gente vai tomar muitos nãos na cara e vamos embora mesmo assim, né? Eu acho que isso é super importante. E a segunda é que eu sou muito cara de pau, João. Então, cara, eu não tenho... Putz, se eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu converso com alguém. Obviamente tem maneiras estratégicas, eu acho que tem que ser cara de pau com um pouquinho de estratégia, de você conseguir essas coisas, né? Não adianta você ficar lá, putz, você conseguir um emprego em algum lugar, ficar martelando o cara no LinkedIn com 30 mil mensagens. Pensa como eu pensei no DVD, sabe? Que maneira diferente que eu posso falar com essa pessoa? Será que eu posso pesquisar a empresa dela?
de repente fazer um diagnóstico, alguma coisa que eu poderia trazer, ou de repente se eu ainda não tenho conhecimento para isso, será que alguém pode me conectar? Será que eu posso fazer essa estratégia de uma outra maneira? Então acho que esse combo entre cara de pau cara, esquecer do não, ir atrás do sim, é super importante. Eu até diria essa história de ir atrás de empregos, né, para uma turma que está pensando em começar a entrar no mercado de trabalho. Cara, não foca em uma empresa, faz uma lista de empresas, porque é isso, você vai mandando, você vai conectando. Eu, quando fui captar investimento, eu tinha pelo menos 100 fundos de investimento, entendeu? E ainda fiz uma estratégia boa, porque eu comecei fazendo pitch nos Estados Unidos, eu queria captar no Brasil, enfim, em dólar seria maravilhoso, mas a ideia era fazer captação aqui. Mas eu comecei fazendo pitch nos Estados Unidos para lapidar o meu pitch, porque eu nunca tinha feito um pitch para investidor ainda. Então eu queria ouvir as perguntas deles para melhorar o meu deck, para depois ir para os fundos que eu queria. Então isso que eu falo de cara de pau com estratégia. Quais são as estratégias que eu posso fazer para melhorar as chances que eu tenho aqui de conseguir isso? Que legal. É isso, Monique. Obrigada, muito obrigada, João. Foi um prazer. Eu adorei estar aqui com você. Obrigada. O prazer foi todo nosso e de todo mundo que com certeza gostou do seu podcast. Obrigada. Não, e, gente, maravilhoso estar aqui com o João. Foi o primeiro podcast que eu vim que não me mandaram as perguntas antes. Eu adorei isso, que traz uma espontaneidade. Então, o João já está dando aula para os podcasters de como fazer um podcast hoje em dia. Obrigado. Obrigada.